Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo. Mas vem cá, você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Augusto Opções Binárias. Hoje é o domingão da marcação, né? Então, você que gosta de marcações no gráfico, nós fazemos aqui as marcações enxutas para mostrar para você o que o gráfico está fazendo, tá? Então aqui, ó, estou observando aqui, movimentação de alta, ó, tá vendo? Porém, ó, o que ele está fazendo? Exaustão, ok? Eu tenho aqui um limite máximo aqui, certo? E ele está em tendência de alta, ó. Você consegue ver? Ó, canal de alta, tá? Temos uma região muito interessante aqui também, ó. Ele pode vir preencher. Pode ser um rompimento, né? Então, Euro-USD é o par da moeda. Só que tem algo muito importante aqui, pessoal, que ele, por exemplo, se ele estiver fazendo qualquer coisa fora do contexto aqui, ele vai quebrar a estrutura. Tá? E ele não quebrou, ele respeitou fielmente, que já já vocês vão ver o que ele vai fazer aqui, tá? Então, ó, eu peguei esse contexto gráfico, tendência de alta, peguei esses dois topos aqui criando uma estrutura, tá? Esse fundo não tinha também teve essa confirmação aqui atrás, tá? E aí eu executei uma venda, porque eu estava em uma, já já você vai saber, tá? Então, entendeu certinho? Não tem mistério, né? Então, Euro-USD é o par da moeda. Pegamos a primeira entrada bem sucedida. Vou continuar deixando ele aberto aqui. Quem sabe, né? A gente já não bate a meta nele mesmo. E vou pegar outra aqui. Vou pegar um GBP-USD, tá? Olha o GBP. Bom, deixa eu pegar primeiro por que ele fez essa resistência. Depois, por que ele criou essa região de suporte. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui de trás de onde ele vem vindo. Ó, por que ele criou essa LTA aqui, tá? E por que ele criou a LTA também na parte superior, tá? Tá vendo? Aqui, como ele está descendo, né? Essa é a pergunta, ó. Como ele está descendo? Parece que está fazendo amplitude, parece. Mas já rompeu, ó. Tá vendo? Deixa eu puxar mais um pouquinho. Rompeu o parâmetro de resistência aqui também, ó. Já estou vendo o que ele está fazendo aqui, pessoal. Olha aqui. Ó, ele acabou de romper essa região, tá? Ele estava preparando um canal de alta aqui. Então nós sabemos o que ele está vindo fazer aqui, né? Mas só que entrar desse jeito aqui não dá certo, tá? Assim, fica meio difícil. A menos que ele apresente um padrão. Vamos ver. O padrão que ele está fazendo, ó. Pronto. É um padrão de consolidação em diagonal, tá? Então vou entrar comprado aí, contra a tendência mesmo, tá?
que ele precisa respeitar esse padrão, né? Uma entrada super arriscada que a gente está fazendo, tá? Então, GBP/USD, executamos uma entrada de compra. Ó, ele não fez o que a gente estava esperando que ele fizesse, né? Então a gente vai junto com ele, tá bom? Porque ele quebrou um padrão aqui gráfico, tá? Vamos recuperar esse loss aí. Não vai ficar feio pra gente. Não sei se você entendeu, né? O gráfico está fazendo aqui, né? Ele tá trabalhando dentro do canal de alta. Aí chegou aqui, ó, ele quebrou, ele mudou a característica dele, comportamento. Ele fez uma acumulação aqui. Aí ele saiu em participação, deu loss em todo mundo e voltou em participação de novo. Para fazer o quê? Para preencher a região de liquidez aqui, ó. Tá? Então eu sei que ele está descendo, mas nem sempre porque ele está descendo é que eu vou ignorar um padrão. Tá? E agora, eu recuperei o loss, mas aqui ele deixou um padrão para mim de consolidação. Então eu fiz uma compra aqui, por isso que a gente tomou o gain, ó, o loss. Né? Porque ele deixou de consolidar bem na hora que a gente entrou, e a gente entrou certinho. Ó. A gente entrou numa desaceleração do movimento. Se tinha um momento que era para ele estar fazendo uma correção, um descansinho igual esses daqui, ó, seria agora, na desaceleração. Tá? Ele não fez. Ele quebrou o padrão para dar loss na gente mesmo. Tá? E agora a gente recupera porque sabe que ele quebrou o padrão, então ele vai descer confiante. Tá? Então a gente entendeu que ele deixou de se tornar conflitante e se tornou dominante. Tá? Então, vamos ver no EURUSD, quem sabe apareça aqui, né, uma entrada. Ó. Olha lá, continua fazendo topos ascendentes. Ó. Ó, uma confirmação, certo? Ele pode estar definindo um novo parâmetro aqui. Ó. Então a gente vai esperar uma confirmação dele para ver se é isso mesmo, porque talvez ele está deixando de subir estreito para subir mais amplo. Tá? Olha lá, tá aparecendo, ó. Tá? Tem a região de equilíbrio do gráfico, né, que ele pode buscar aqui reverter. Tem uma tendência de queda em curso, está muito forte, ó, sem interferência. É agora, ó. É agora. Então a gente vai com ele para ajudar ele a chegar na região de liquidez, tá? Que é a região de equilíbrio. Olha lá, tá alcançando, ó. Alcançou praticamente, né? Porque assim, ó, olha aqui no passado. Faz um final de movimento, reverte. Faz um final de movimento, reverte. Tá vendo? Os finais de movimento a gente pode considerar como doji, né? Então, GBP/USD é EURUSD. É o par da moeda. Fizemos uma entrada e ele já alcançou a região. Tá? Muito importante isso, tá? Ele já alcançou a região, ele pode voltar, pode dar loss. Tá? Você tem que estar preparado para tudo, tá? Aí, perfeição. Então conseguimos bater a meta no EURUSD mesmo, após recuperar o loss no GBP, por causa de uma mudança de comportamento dele repentina. Entramos assim
naquele momento que não deveria entrar, mas como a gente não tem a bola de cristal, né, e nem pretende ser igual ao trader bola de cristal, que acerta todas, a gente sabe lidar com os loss. Né? O loss é o nosso parceiro, é o nosso aliado, ele ensina a gente. Já a gente vai aprender aqui por que disso, né? Dessa entrada. Você vai ver que eu não tive culpa nenhuma nessa entrada, tá? E é isso que às vezes fica batendo, martelando a cabeça de muita gente, achando que não está aprendendo nada em análise gráfica, né? Porque você não entende o loss e acha que a culpa é tua, e não é. Não é tua culpa. Vou mostrar aqui para você. Então vamos lá, meta batida, né? E vamos aqui para as explicações. Bom, vou ativar o Point to Fix. Ó. Região de suporte. Só vou nomear as mais importantes, tá? Ó, região de resistência aqui. Beleza? Canal de alta. Ok? Quebra de estrutura. Beleza? E o mais importante, uma distribuição. Ah, vou colocar participação também, tá? Participação pública. Então vamos lá, hein? Vou fazer a ligação aqui do contexto gráfico. Ó, o gráfico ele vinha subindo em participação pública, ou seja, ele estava em um canal de alta, ok? Beleza. Aí ele chega até aqui, deixou já um final de movimento aqui, tá? Eu não vou nomear, senão vai ficar muito demorado para vocês, tá? Ele volta de novo, deixa outro final de movimento. Opa, acendi uma luz de alerta. Significa que o movimento comprador não está tendo força suficiente ou interesse suficiente para romper essa região de resistência. Tá? Logo ele vem fazendo um engolfo, certo? E confirma a região de suporte e quebra a estrutura ao mesmo tempo. É isso que vocês têm que entender, ó. Tá? Isso aqui é um parâmetro de pavio, tá? Depois eu usei ele para entender se ele estava realmente subindo em amplitude. Tá? E ele estava mesmo, ó. Tá vendo? Então essa linha aqui, ó, que eu estou apontando aqui para vocês, não tinha tanta necessidade nesse momento. Tá? Mas era interessante você ficar monitorando ela, por quê? Para fazer uma operação futura. Depois que ele mostrasse esse topo aqui. Tá? E depois que ele mostrasse esse fundo aqui. Okay? Aí sim você teria uma confirmação que ele está deixando de subir estreito, está subindo amplo. Ok? Então, perfeito. O que aconteceu aqui? Beleza, ele confirmou a região de suporte. Temos resistência confirmada. Então, o que está acontecendo? Distribuição. Tá? Quando ele faz esse candle aqui, ó, que é um marubozu de alta, eu entendo também que ele tem a funcionalidade de exaustão. Ok? Então, o movimento começa aqui embaixo. Olha só o que ele faz. Solta uma ignição. Faz um pullback. Um throwback, desculpa. Aí, continua subindo. Faz um final de movimento. E vai com tudo como se não tivesse amanhã. Ou como se fosse o último suspiro desse movimento comprador. Tipo, vamos jogar tudo que a gente tem. Vamos dar o nosso máximo para a gente buscar o máximo possível, que é a resistência, que é o ponto mais assim cobiçado nesse momento do gráfico dentro dessa distribuição. Vamos lá cumprir o percurso e depois a gente deixa o mercado ditar as regras.
né? E aí o que acontece? Olha aí, descanso após uma cruzada compradora com exaustão aqui, e eles tomam vida novamente. Mas até aqui a gente já teve nosso gain já, tá? Aliando todo o contexto gráfico da distribuição, nós pegamos uma entrada na parte superior, resistência, né, que é uma região de prêmio, é uma região de oferta, né, o preço né, ficou alto e quem se interessa por preço do ativo alto é o vendedor, mesmo que for por um mínimo instante. Né, e a gente conseguiu aqui. Isso, em opções binárias, é o que me chamou a atenção. Para que eu vou ficar uma hora analisando o gráfico se eu posso fazer uma operação em 30 segundos e ter um resultado incrível, né? Então você entendeu, né? Augusto, estou começando agora em opções binárias. Não entendi essa fórmula aqui que você... Eu fiquei perdido aqui. O que é um canal de alta? O que é um suporte? O que é uma resistência? Fique tranquilo. Vai acompanhando o nosso canal, deixa suas dúvidas aí nos comentários. E você vai poder participar do nosso treinamento em 2026. Você vai se tornar, sim, um especialista em análise gráfica. Tá? Você vai entender tudo que o gráfico está dizendo para você, todas as informações. Tá? Então, vai continuando. Eu já estou há 5 anos nesse mercado aqui. Então, se você está começando agora, você tem um longo caminho pela frente. Só que o seu caminho vai ser mais curto que os demais. Tem mais gente, tem pessoas que têm 10 anos e ainda não aprendeu a operar. E não desistiu do mercado ainda. Então, o que você precisa entender? Olha, eu preciso aprender com a pessoa certa. Eu preciso aprender a lógica do preço. O que realmente o preço faz. Não ficar batendo cabeça em padrões. Né, que o trader fala que você vai ficar milionário com padrão. Se você comprar o robozinho dele, você vai sair vencedor. Né? Se você entender a matemática dele lá que vai mostrar que você é um perdedor, que você não entende de nada, né? Ele quer confundir a tua cabeça para você entender que você não sabe de nada para comprar o curso dele que também não vai te ensinar nada. Né? Então assim, não passe por esse caminho, você vai se quebrar inteiro, como eu fiz. Tá? Até você descobrir realmente o que realmente importa aqui, que é análise gráfica, você entender tudo que esses candles verdes e vermelhos estão te dizendo, tá? Para abrir, para cair as escamas dos seus olhos, aí às vezes passou anos para você entender isso. Então, segue o caminho certo, tá bom? Não vai fazer igual eu fiz, que eu me quebrei inteiro, tá? Eu tive que comprar 3, 4 cursos, não aprendi nada, e depois que eu fui indo pelos caminhos que eu não errei, e aí eu comecei a acertar. Só que aí já passou muitos anos. Eu poderia ter desistido. Entendeu? Então, você nem pense em passar por esse caminho que você vai se quebrar inteiro, tá? Ou se quebrar inteira também. Certo? Vai absorvendo um pouquinho por vez aqui e vai deixando o contexto ser formado, tá? Do seu aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Entendeu certinho? Toda essa fórmula é necessária para você executar uma única operação, tá? E é por isso que não é todo mundo que tem sucesso nesse negócio, porque eles não estão dispostos a entender tudo isso. Eles querem coisa fácil, eles querem coisa pronta, eles querem glamour, eles querem uhul, show. Eles vão seguir quem vai dar o show para eles. Agora, na hora que eu apresento uma coisa assim, ó, que dá trabalho para ser feita, eles vão embora do canal. Entendeu? Ou eles vão ali e faz um comentário negativo para ver se alguém desiste. Entendeu? Porque eles nunca vão topar passar por esse caminho. Tá certo? Mas se você realmente quer, você vai topar. Você vai pagar o preço. E o preço é pesado e árduo, tá? E leva tempo. Não, você não vai decorar do dia para a noite, tá? Então eu já estou abrindo o teu olho, tá? Será que realmente você quer se tornar um analista gráfico? Porque você vai ter que mudar a sua rotina, você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções, ter autocontrole, entender que você já começa perdendo nesse mercado. Você não pode aumentar a tua mão ali igual o outro trader faz,
na expectativa que você vai vencer, sendo que você ainda nem sabe se está operando certo, se está consistente ou não, tá? Você vai aprender a ser cauteloso, a ser preciso, a ser objetivo, tá bom? E executar uma operação assim, ó, igual eu executei, um fio de cabelo ali, mas com a probabilidade de você ter a vitória, porque você entendeu o contexto gráfico, tá? E mesmo sabendo que poderia romper, você fez a coisa certa bem no lugar certo e no momento certo, tá? Então vamos lá. Aqui tudo bem, né? Olha lá, o que ele fez? Quebrou a estrutura, criou uma distribuição, quebrou a estrutura da distribuição, continuou em canal de alta, mas dessa vez mais amplo, quebrou a estrutura do canal de alta, quebrou a estrutura da distribuição, tá? Ele faz o que ele quiser, tá? Você não vai poder interferir nisso, você só vai ter que se comunicar com ele, tá? E executar a operação no momento certo, de acordo com o contexto gráfico. Você viu que o gráfico aqui está dando loss em todo mundo, né? Ah, eu vou subir em canal estreito. Ah, não vou subir mais, vou distribuir. Ah, agora eu decidi quebrar a estrutura que eu vou subir de novo, em tendência estreita. Deu loss em todo mundo aqui. Ah, não, decidi subir como canal amplo agora. Beleza, aí vai todo mundo continuar aqui, leva todo mundo loss na região de equilíbrio. Ah, não, decidi quebrar a estrutura do canal de alta. Ah, eu vou continuar na distribuição. Não, eu também não decidi não, tá? Eu só fingi que quero, mas não quero não, eu quero fazer outra coisa. Tá entendendo a lógica? O gráfico, ele é assim, ó, ele é marrento. E ele é manhoso, entendeu? Se ele enjoa de fazer um determinado movimento, ele vai quebrar a estrutura para criar outro, tá? O que está acontecendo aqui agora, pessoal? Após ter quebrado a estrutura da distribuição e criado um movimento mais amplo e ter desistido na região de 50%, ele quebrou a estrutura do canal de alta da distribuição, tá? E está em participação pública de queda. Olha lá. Certinho, 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 de maneira ampla. Olha lá, ó. Tá vendo? Depois a gente volta aqui para ver, tá? Você vê a participação pública de queda. Então vamos lá. Primeira entrada, bem sucedida. Essa foi a última, né? Eu acho. Aí depois a gente foi para o GBP. Para aprender um pouco mais. O que aconteceu no GBP? Olha só, que coisa top das galáxias. Né? Um canal amplo de alta. Deixa eu aproximar mais, né? Ó, um canal amplo de alta. Primeiro de tudo, o gráfico estava em um canal amplo de alta. Tá? Beleza? Depois, ele deixou de completar o ciclo aqui em cima. Criou uma resistência. Vamos lá? Resistência. Beleza. Aí, o que aconteceu aqui? Ele criou uma região de suporte. Ótimo. Ele deixa de completar o ciclo dele aqui. Tá? Aqui ele deixa também de completar o ciclo dele aqui. Eu só não vou mapear, pessoal, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Vai ter muita informação. Tá? Ele deixa de subir, que era o movimento natural dele, e ele deixa também de descer, que era o movimento natural dele de ciclo. Tá? O que ele faz? Depois dessa resistência, ele desce em canal de baixa. Beleza? Aí depois ele faz o quê? Quebra a estrutura do canal de baixa, só que desce consolidando. Beleza? Ele desce consolidando. Então eu sei que ele vai descer. Eu tenho certeza absoluta que ele vai descer. Só que ele está descendo consolidando. Tá?
Então, o gráfico ele está descendo assim, ó. Vou fazer aqui, ó, o espelho do movimento dele, ó. Ele desacelera, aí faz uma correçãozinha, desce, faz uma correçãozinha, desce e desacelera aqui. Tem uma desaceleração aqui. Desaceleração. Olha só. O gráfico acelerado, ele faz correção. Desacelerando, ele não faz correção. Entendendo o que é isso? Quer dizer, ele já está em padrão descendo, você vai lá e copia o padrão dele. Ele está descendo em tendência estreita. Ele deixa de fazer o padrão e dá o loss na gente. Aí muitas pessoas ficariam apavoradas. E agora o que eu faço da minha vida? Né? Se você não aprender a recuperar o loss, você não vai saber sair de uma situação dessa, vai tomar stop. Então, o que eu aliei aqui, pessoal? Beleza, ele me deu o loss, ele deixou de fazer o padrão. Vou esperar uma confirmação. Espera aí. Deu loss em mim com o candle desacelerando mais ainda. Mas a mim ele não me engana. Por quê? Existe uma LTA aqui, que é uma região de liquidez. Existe um suporte aqui, que é uma região de liquidez. Ele vai buscar. Tá? Olha aqui. Então vamos lá. Suporte. LTA inferior. Tendência estreita de queda. Eu posso comprar depois que ele quebrou o padrão comigo? Eu já tentei comprar, não deu certo. Então, logo, esse desaceleração aqui até então, quando a gente entrou, era desaceleração aqui, perto desse candle. Eu sabia que ele estava em tendência estreita de queda, tendência estreita de baixa. Só que aqui agora, esse é o desaceleração. Tá? Só que temos um padrão aqui, pessoal, de continuidade. Tá? Então ele quebrou o padrão para criar uma mudança de comportamento de continuidade em tendência estreita de queda. Você pode ver até doji vermelho em uma tendência estreita de queda que não vai significar reversão nenhuma. Se estiver fora do contexto gráfico. Olha lá, ele vai e faz o preenchimento, ó, na LTA inferior. Então ele desceu para preencher. Tá bom? E acabou rompendo, né? Rompendo e até fazendo pullback aqui, ó. Tá? Mas nesse momento era venda, tá? Então nós fizemos a recuperação do loss, tá? Recuperação de loss. Beleza? É o nosso forte. Aí o que eu falei para vocês de bola de cristal, né? Esqueça, você nunca vai ser igual o trader bola de cristal. Ele acerta todas, ele te mostra entradas gigantescas assim, de 5 mil, de 1.000, porque ele não erra nenhuma, ele acerta todas. Tá? Você nunca vai ser igual a ele. E nem eu também, nem eu querendo eu vou ser igual a ele. Tá? Você vai ter que aprender a lidar com isso toda hora. Recuperação de loss. Tá? Vai fazer parte do show. Tá bom? E ainda, né? Ainda eu tenho que às vezes escutar aqui que eu não estou passando uma boa impressão para as pessoas no canal, né? Faz parte também. Assim como tem gente que vai usar isso aqui como um ouro, tem pessoas que enxergam isso como carvão. Não vale nada para mim. E ainda vai lá e desce a linha em mim, entendeu? Faz parte. Tá bom? Então, recuperação de loss é o mais importante, porque você não toma stop, você volta para os trilhos e aí você consegue bater sua meta. Voltamos para o Euro USD. E o que eu identifiquei aqui? Vamos ver se é verdade que ele realmente vai subir, porque ele pode descer.
esse Kendo aqui parecia um martelo, né? Eu esperei uma confirmação e ele acelerou, tá? Então aqui, pessoal, o contexto é esse, tá? Para vocês, ó. LTA, região de LTA, linha de tendência de alta, ele respeitou. Esperei ele confirmar se ele estava realmente respeitando. Tenho região de resistência aqui. Ou seja, então ele criou uma região imediata de suporte quando ele faz essa confirmação aqui. Beleza? E aí eu tenho aqui no meio uma região de equilíbrio. Tá? Então essa região ela se torna de 50%. Por quê? Aqui em cima nós temos outra resistência que ele formou. Eu tenho que combinar, pessoal. Eu tenho que combinar o contexto que está sendo formado novo. Tá? Porque ele deixou um topo aqui. Então ele criou uma estrutura. Tá? Então você consegue observar o que eu acabei de fazer aqui? Ó, no meio de tanta linha, resistência, suporte, saindo da LTA. E aqui eu fiz uma operação para ele alcançar a região de equilíbrio do gráfico. Afinal, né, ele estava ainda em canal de alta, ok? Então, é um preenchimento que eu fiz. Lembra que quando ele tocou lá, eu falei, ó, já alcançou o alvo, ele pode voltar, viu? Não tem nada garantido. Mas, olha lá, ele só chegou até ali e voltou para quebrar a estrutura, ó. Tá vendo? Então, ó, é esse senso de parâmetro que você tem que ter no seu operacional. Tá? Você não pode deixar a análise de diagonal se desconectar da horizontal. Em certos momentos você opera em diagonal, em outros momentos na horizontal. Mas vai precisar fazer combinações. Vai precisar entender a história do gráfico. Tá? Senão você não vai saber o que você está fazendo no presente. Tá? E outra coisa, Augusto, eu vou só mapear as regiões de 100% e de 50%. Dá certo? Não dá. Não dá porque você precisa entender o contexto gráfico. Mas o outro trader lá ensinou que dá. Não dá. Você vai precisar entender a história do gráfico, entender o ciclo dele. Participação, acumulação, distribuição. Tá? Entendeu? E mesmo assim ainda o gráfico vai dar trabalho para você. Tá certo? Então, o que me levou, depois dessa confirmação, a executar uma compra aqui? Região de equilíbrio a ser preenchida. Topo ascendente. Beleza? Que ele poderia continuar e fazer um topo maior que esse. Tá? Porque ele respeitou a LTA aqui. Entendeu? E preenchimento, né? Que faltava preencher também. Pelo menos tenta o preenchimento. Já que está confirmando que está saindo com vontade, né? Para poder alcançar a região de equilíbrio ou partir para o abraço para continuar esse canal de alta. Tá? Então, aí que vai a lógica de você analisar em que campo que você está operando. Olha lá, o canal de alta. Então, aliei preenchimento da região de equilíbrio e até acreditando que ele romperia e construiria um topo maior que o anterior. Ele já tinha marcado ali, ó. Tá? Mas depois, né, ele desceu, Augusto. Ele desceu porque ele quis. Nesse momento não teria nem como ele descer. Né? Então assim, ó, por isso que eu sempre falo para vocês, ó, você precisa de 30 segundos para tomar a decisão, mas tem que tomar a decisão no ponto certo. Tá? Mas já chegou ali numa região de resistência. Chegou. É uma região clara. Então nem faz nada se você está em dúvida. Entendeu? Então é isso.
Eu acho que hoje foi o domingão da marcação que a gente mais aprendeu, né? Ficou assim mais claro ainda para as pessoas que vêm acompanhando o nosso canal há um bom tempo e talvez ficou difícil para aquele que está iniciando. Então eu vou deixar aqui um caminho para você que está iniciando e não entendeu nada daqui, tá? Maratona os vídeos do canal, vai devagarinho, vai deixando nos comentários. Augusto, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo. Eu vou falando e devagarzinho a gente vai lapidando você também. Tá bom? Então é isso aí. Ok? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto e bom final de semana a todos. Até mais.